Olá, meus queridos! Vamos lá então para uma aula de cordados, beleza? É claro que os cordados mais conhecidos são esses que vocês estão vendo aqui na tela, beleza? Que são os peixes como o tubarão, a salamandra representa os anfíbios, o jacaré representa os répteis, a sua esquerda, né? A sua esquerda aqui você vai ter lá no cantinho, você tem a ave e no meio você tem o mamífero, no caso ali o leão. Tudo bem? Então os cordados mais conhecidos são esses, mas não são só eles que existem. Tudo bem? Os cordados, assim como qualquer animal de plateumintos para frente, são triblásticos, beleza? Só que agora esses caras são celomados, enterocelomados. Quem que são enterocelomados? Enterocelomados são equinodermos e cordados. Lembre-se que celoma começou em molusco, tudo bem? Aí eles também são deuterostômios, eles também têm simetria bilateral, podem ser aquáticos, terrestres ou aéreos, como vocês viram no slide anterior, que foi o slide de início, o slide de capa. Uma coisa que chama a atenção e sempre é cobrado em prova é que todos os cordados, eles apresentam 4 características. Porém, isso era antigamente. Hoje nós sabemos que todos eles têm 5 características. Tudo bem? Mas para o vestibular, normalmente eles colocam coloque as principais 4 características. Beleza? Então é isso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu tenho um cordado hipotético. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ó, eu tenho aqui um cordado hipotético. Tudo bem? Esse cordado hipotético, ele apresenta o cordão nervoso dorsal. Só uma coisa, o sistema nervoso que vocês viram até agora, claro que tinha um sistema nervoso difuso, tinha um sistema nervoso ganglionar, não é? Aí no sistema ganglionar, como o dos anelídeos, dos artrópodes, você viu que o sistema ganglionar, ele apresenta os gânglios na região ventral. Agora aqui não, o sistema nervoso ele é dorsal. Logo abaixo do sistema nervoso nós temos uma estrutura importante que é a notocorda. Essa estrutura é ela que vai dar nome ao grupo. Cordados são os portadores de notocorda. E o que é essa notocorda, William Lopes? Ô calvo, você me pergunta, pequenino. Notocorda, ela é um bastão de origem mesodérmica que dá sustentação ao corpo do animal. Essa sustentação é na fase embrionária e pode chegar até a fase adulta. Por quê? É o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer. A notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral. Pelo amor de Deus, notocorda não origina coluna vertebral. Ela é substituída. Porém, existem alguns cordados que a notocorda ela é persistente e dura toda a vida do animal. Tudo bem? São poucos? São, mas existem, como vocês vão ver comigo. Aí nós temos a cauda pós-anal, que é outra característica também bem cobrada. A cauda pós-anal. Amores, a cauda pós-anal, ela é bem desenvolvida, por exemplo, nos répteis, no caso dos crocodilianos, que serve para ataque e defesa. Alguns felinos, como leopardos, por exemplo, que são muito velozes, ela funciona como se fosse um aerofólio, digamos assim, que serve para dar estabilidade. Aí nós temos ela nos macacos, que auxilia para sua mobilidade de um galho no outro, então ela é prensora, beleza? No nosso caso, nós temos cauda, William. Ah, sim, pequeno gafanhoto. A nossa cauda, ela é reduzida, ela é atrofiada. É o cóccix que fica perto do... Enfim, né? O cóccix, então, é como se fosse a nossa cauda pós-anal atrofiada. Então, já são 3 características. A quarta característica, pequenos gafanhotos, são as fendas faringianas. As fendas faringianas... Nos peixes, elas vão dar origem às brânquias. Porém, em outros animais, como nos répteis, aves e mamíferos, vai gerar a tuba
auditiva. Tudo bem? Vai gerar a tuba auditiva. Então, ó, nos peixes vai dar origem às fendas branquiais e na gente vai dar origem à tuba auditiva. Inclusive, nós temos uma ligação aqui na faringe, né? Que é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Beleza? Que liga o ouvido aqui com a região da garganta. Tudo bem? Bom, essas são as 4 características mais cobradas. Essas. Porém, existe uma estrutura aqui, ó, que é chamada de endóstilo. Beleza? Ó, endóstilo. Anota aí. Esse endóstilo, ele é uma canaleta ciliada que auxilia na alimentação em alguns cordados. Beleza? Por exemplo, o anfioxo e as assídias. Tá, mas fica tranquilo, não precisa anotar isso não, daqui a pouco a gente vê. Só quero que você anota aí, se você estiver fazendo um desenho, do endóstilo, que além da notocorda, cordão nervoso dorsal, cauda pós-anal e fendas faringianas, ainda tem o endóstilo. Tudo bem? Esse endóstilo, ele participa da alimentação em alguns cordados, e eu gostaria que você soubesse que nos demais ele vai dar origem à glândula tireoidea. Beleza? Então ele vai dar origem à tireoide. Tudo bem? Então é isso que eu quero que você note. O endóstilo origina a tireoide, que vai produzir os hormônios tireoidianos que controlam o metabolismo. Perfeito? Joia? Então tá bom. Então quais são as 5 características mesmo? Que sempre é lembrado em prova de vestibular. Cordão nervoso dorsal. Ó, vamos daqui do meu quinto dedinho. Ó, cordão nervoso dorsal, notocorda, cauda pós-anal, fendas faringianas e endóstilo. Beleza? Joia? Então tá bom. Em relação à classificação, pessoal, o filo cordata, ele apresenta 3 subfilos. O subfilo urocordata, cefalocordata e craniata ou vertebrata. Os urocordados são chamados de protocordados, que são os cordados mais simples. Tudo bem? Urocordados e cefalocordados são os cordados mais simples. São os protocordados, ou às vezes são chamados também de cordados inferiores. Tá bom? Os craniados, por sua vez, são divididos em 2 grupos. Os agnatos e os gnatostomata. Agnata quer dizer não, gnata quer dizer mandíbula, que são os ciclóstomos, que são os peixes bruxas, as feiticeiras, que são os peixes, os cordados sem mandíbulas, os craniados sem mandíbulas. E os gnatostomata são aqueles, gnatomandíbula, são aqueles que apresentam mandíbulas. Tudo bem? Então nós temos aqui, eu não sou muito chegado em usar o termo vertebrata, porque se você pegar, por exemplo, os peixe bruxa não tem vértebra. E lampreia tem um esboço de vértebra. Beleza? Então eu não gosto de usar o termo vertebrata, eu gosto de usar o termo craniata. Agora, se você for generalizar e chamar de vertebrados, ótimo, mas você tem que saber que eles não têm vértebras. Perfeito? Pelo menos vértebras típicas não. As vértebras típicas aparecem onde? Onde? Aqui nos gnatostomatas. Aí nós temos condrictes, osteíctes, anfíbios, reptília, aves e mamíferos. Tudo bem? Esses caras aqui entram no grupo dos tetrápodes, beleza? Porque eles apresentam 4 membros. Joia? Peixes, por exemplo, se você for pegar, ela é uma categoria taxonômica de conveniência. É uma categoria taxonômica de conveniência. Por quê? Porque, na verdade, se você pegar... Primeira coisa, o que é uma categoria taxonômica de conveniência, né? Categoria taxonômica de conveniência é aquela que ela tem origem polifilética. Ou seja, tem mais de uma origem. Tudo bem? É origem polifilética. Se você lembrar lá da classificação, lá da filogenia, e para ser considerado uma categoria taxonômica válida, um grupo tem que ter origem monofilética. O próprio réptil, aqui, ó, é polifilético. Beleza? Então, ó, presta atenção aqui. Joia? Ó, vem aqui. Vem com o tio. Então, aqui nós temos. Vamos retomar, daí eu vou colocar um cladograma para vocês aqui, ó. São 3 subfilos. Urocordatas, que são as assídias, fica tranquilo que eu vou falar deles. Cefalocordados, que são os anfioxos, e são os protocordados.
Quem vai chamar mais atenção para provas? Os craniados, que aí entram os agnatos e os gnatostomatas. Os gnatostomatas são divididos em condrictes, osteíctes, anfíbia, reptília, aves e mamália. Perfeito? Joia isso? Então tá bom. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai ficar tudo em cima do meu cladograma, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, esse cladograma é de um livro chamado Biologia de Campbell, que eu gosto bastante de usar. Tudo bem? Então aqui você tem um ancestral deuterostômio, beleza? Daqui você vai ter vai dar origem aos equinodermos, beleza? E daqui para baixo você vai dar origem aos cordados. Aí surge a notocorda aqui, beleza? Aí dessa notocorda, aí vai surgir os cefalocordados e os urocordados aqui, não é? Porque você tem notocorda, aí tem um ancestral aqui, que vai dar origem aos urocordados, e aí vem daqui mais um indivíduo, vértebras. Só que aqui não são vértebras, assim, vértebras aqui é difícil. Eu colocaria uma aspas aqui, ó. Vértebras, que aí você tem aqui os ciclóstomos, beleza? Peixe bruxos e lampreias. E aí daqui você tem mandíbulas, aí vem mandíbulas e esqueleto mineralizado. Aí você tem aqui condrictes. Aí você tem aqui actinopterídeos, que são peixes com raias. Actinistia são os peixes, actinistia, perdão, são aqueles que têm as nadadeiras lobadas, como é o caso do selacanto, fica tranquilo que tudo isso você vai ver depois. E aqui você tem os dipnoides, que são os peixes pulmonados. Você pode ver que peixes aqui, ó, eles apresentam várias origens. Aí desse mesmo ancestral dos peixes pulmonados, veio um cara que deu origem ao anfíbio. Aí surge aqui no meio do caminho os ovos amnióticos. Aí nos ovos amnióticos, aí tem um povo, igual esse do livro aqui, ele coloca reptília. E dentro de répteis, aqui depois você vai ver, tem mais cladogramas disso, né? Répteis, tudo bem? E aqui eles colocam aves como um grupo de répteis. Beleza? Como um grupo dentro de répteis. Então, tem autor que coloca isso. Porém, a gente vai... E aqui tem o grupo dos mamárias. Então, você tem uma amniota que deu origem a répteis, aves e mamíferos. Tudo bem? Mas isso nós vamos ver mais em cada um dos grupos aí. Joia? Beleza? Então, esse é um dos cladogramas existentes. Porém, para o vestibular, pega aquele do slide anterior, que aquela classificação lá é a que cai no vestibular. Isso aqui eu só mostrei para você de onde vem cada um. Vai cair isso aqui no vestibular? Duvido. Beleza? Agora, aquele lá de trás, aquele sempre cai. Tudo bem? Primeiro, urocordata. Aqui, ó. Uro significa, ó, deixa eu pintar aqui. Uro significa cauda. Uro significa cauda. Cordata. Por quê? Esses animais, eles vão apresentar a notocorda na cauda da fase larval, na verdade. Beleza? Esses animais, os urocordados, é muito comum você encontrar eles sendo chamados também de tunicados. Beleza? Eles são chamados de tunicados. Por que tunicados? Ó, é esse carinha aqui, ó, esse que está em azul. Se você olhar aqui para a tela, ó, se você olhar aqui para a tela, você vai ver aí um tunicado. Aí ele tem sifão, que é o sifão inalante e o sifão exalante, que é por onde entra a água. Aqui entra a água e aqui sai a água. Joinha? Tranquilo? Então, esses animais aqui, eles têm pouca coincidência, o adulto, com os cordados convencionais. Beleza? Aí nós temos que essas menininhas aí são chamadas de assídeas, tem várias cores, normalmente eles têm aproximadamente 10 centímetros, tá? Tem alguns que são pretos, tem outros que são azuis, outros avermelhados e assim vai. Tudo bem? Uma coisa que eu preciso que vocês saibam é que nas assídeas, os adultos, eles são sésseis, beleza? Ó, os adultos são sésseis. E as larvas, sim, são livres e natantes. Tudo bem?
Esses animais podem ser chamados de tunicados, como eu estava falando para vocês, porque o corpo deles são revestidos por uma túnica. E essa túnica, ela é formada por uma substância chamada tunicina, que é uma substância muito parecida com a celulose. Inclusive, alguns livros você pode encontrar falando que é celulose, mas celulose, meus amores, é uma estrutura dos vegetais, beleza? Então, a tunicina é uma estrutura, ela tem estrutura análoga à celulose. Tudo bem? Joia, por isso que eles podem ser chamados também de tunicados. Em relação à estrutura, olha só, aqui vamos pegar, não é? Você tem o sifão inalante, que é por onde entra a água, e aqui o sifão exalante. Essa água entra por aqui e cai nessa faringe modificada. Essa faringe modificada, ela forma uma cesta. Então, isso aqui é uma cesta branquial. Tem lugares que chamam assim, tá? De cesta branquial. Então, aqui você vai ter uma estrutura, uma canaleta, aqui ó, chamada endóstilo. Esse endóstilo vai capturar esse alimento aqui, porque esse endóstilo, ele tem células que liberam muco e tem cílios. Ela vai batendo esses cílios e vai trazendo esse alimento aqui, ó, para o trato digestório. Aí isso aqui vai acontecer a digestão, vai passar aqui pelo intestino, beleza? Aí vai ser liberado aqui. Ao ser liberado para cá, ele vai ser eliminado lá pelo sifão exalante. Tudo bem? Aqui você tem a túnica. Cadê aqui deixa eu pegar o amarelinho. Ó, aqui você tem a túnica, beleza? Logo abaixo da túnica você tem um manto que reveste essa túnica. Esse manto, ele é uma estrutura, né? Ele é uma estrutura muscular que contém aí pode conter vasos, beleza? Então, ele é uma estrutura muscular, tudo bem? Que contém vasos. E essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura vai estar logo aqui, tem a cavidade, que é chamada de átrio. Ó, a cavidade que está logo aqui entre a cesta e a túnica é o átrio, que é por onde a água também circula. Tudo bem? E nós temos aqui, então, o coração, a gônada, não é? E os ovários. Deixa eu apagar isso aqui agora, ó. Uma coisa que chama atenção, cara, aqui na circulação, a circulação dele é muito louca, ó. Aqui está o coração. Esse coração, ele tem um coraçãozinho assim, e de cada lado sai um vaso. Olha só que louco. Uma das coisas que ele faz, que nenhum outro animal faz, nenhum outro cordado faz, ele bombeia o sangue numa direção, dá umas bombeadas ali, para e bombea depois para o outro. Ele vai bombear para os dois lados, beleza? Então ele fica intercalando. E o sistema nervoso dele, o que sobrou do sistema nervoso é o gânglio nervoso que fica aqui em cima da faringe. Tudo bem? Agora, a circulação dele é complicada. Porque, por exemplo, tem esse livro aqui, ó, que é um livro de ensino médio, que é o livro do Amabis, que ele coloca que é uma circulação parcialmente aberta. Tudo bem? É uma circulação parcialmente aberta. Porque ele vai cair em algumas hemocelas que são complexas. Beleza? Ela cai, esse sangue, tá? Em algumas hemocelas complexas, que são chamadas de sinusoides. Tá bom? Mas, normalmente, os outros lugares não ficam entrando em detalhes se a circulação é aberta ou não. Eu vi nesse livro do Amabis. Tudo bem? Então, às vezes, pode ser cobrado em prova. Então, é um sistema parcialmente aberto. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se eu falei tudo. Aqui está o ânus. Aqui está a reprodução, eu vou falar daqui a pouco também. Vamos lá. As larvas, sim, apresentam todas as características do cordado. Então, ela tem aqui a notocorda. Aí ela apresenta aqui o cordão nervoso dorsal.
Beleza? Ó, o cordão nervoso dorsal. Perfeito. Aí apresenta a cauda. Tudo bem? E aqui você tem a fenda que forma as faringes, né? Que vai formar a cesta branquial. Tá bom? Vai formar a cesta branquial. Joia? Agora, essa larva, meus amores, ela vai passar por uma metamorfose depois. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, na reprodução. Então, a primeira coisa que nós temos na reprodução é que elas podem se reproduzir assexuadamente. Essas meninas, elas são monóicas. E aí, elas liberam, aqui estão as gônadas, ó, ovários e testículos. Tudo bem? Ovários e testículos. Tudo bem? E aí, aqui, nós temos o seguinte. Elas liberam os seus gametas através... Opa, peguei a caneta errada. Através do ducto genital. Esses gametas são liberados pelo ducto e saem pelo sifão exalante. Tudo bem? Saem pelo sifão exalante. Joia? Aí nós temos aqui o seguinte. A fecundação vai ser uma fecundação externa, tá? E o desenvolvimento é indireto porque tem larva. Então, deixa eu apagar isso aqui agora. Aí nós temos aqui a metamorfose. Na metamorfose, aqui nessa região, ela tem glândulas adesivas. Perfeito? Ó, então, aqui está o sifão inalante e aqui o exalante. Beleza? Então, na hora que ela chegar e se conectar ao substrato, tudo bem? Aí, essa estrutura ela vai sofrer uma torção. Aí ocorre a degeneração da notocorda, ocorre a degradação do sistema nervoso, vai ficar restrito somente a esse pequeno gânglio que vai ficar aqui, ó. Beleza? E aí no final ela tem essa estrutura aqui. Essa daqui então é a estrutura adulta que passou por uma metamorfose. Perfeito? Joia? Subfilo cefalocordata. Cefalocordata, que eles apresentam aí a notocorda que vai até forma uma dilatação no encéfalo, como se fosse um cérebro primitivo, são marinhos e vivem semi-enterrados. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é um anfioxo que está semi-enterrado. Ó. Essa aqui é a região bucal, onde ele tem cirros bucais que auxiliam aí para filtrar o que vai entrar na boca deles. Eles também são marinhos, assim como as assídeas são todos marinhos, beleza? E eles vivem em regiões rasas, esses daqui. Ele tem aproximadamente 10 centímetros, olha ele inteirinho aqui, ó. Aproximadamente 10 centímetros, tudo bem? E eles vivem semi-enterrado. E o que chama atenção aqui? Nesses caras, a notocorda, ela é persistente. A notocorda é persistente. Lembra que eu falei para vocês que alguns cordados têm notocorda persistente? Lembra disso? Então tá bom. Joia? Quanto à estrutura, esses carinhas aqui, então, eles são, se você observar aqui, ele é bem parecido com a estrutura do cordado essencial lá que eu passei no início. Não é? Pode ver, ó, ele tem a notocorda, deixa eu pegar outra cor de amarelo aqui, ó. A notocorda, o tubo nervoso dorsal, ele apresenta a cauda pós-anal e as fendas faringianas, beleza? Aqui nessa região ele tem a boca e os cirros. Esses cirros, ele serve para filtrar, na verdade, o que o alimento vai entrar ali, não é? Para não ser um alimento muito grande. Esse alimento ele vai entrar juntamente com a água por aqui, ó. Deixa eu trocar de caneta aqui, pera lá, ó. Ele vai entrar juntamente com a água por aqui, ficou horrível, ó. Ele vai entrar juntamente com a água por aqui e vai sair aqui pelas fendas faringianas. E aí ele cai nesse átrio, que é essa região aqui. E aí essa água sai pelo atrióporo. Tudo bem? Uma coisa que é legal... Tá? Aí aqui está a boca, o que não foi digerido vai sair pelo ânus. O ânus está aqui, ó.
tudo bem? Uma coisa que é legal é que esses animais, eles são bem transparentes, assim, ó, e você consegue ver a segmentação dos músculos dele. E aí nós conseguimos ver as partes desse músculo aqui, ó, que nós chamamos de miótomos. Músculo, tomos, partes. Então você consegue ver o músculo segmentado, que é essa estruturinha aqui, ó. Você consegue ver os músculos segmentados, beleza? Quanto à reprodução, esses caras aqui, eles são dioicos. Opa, deixa eu trocar de caneta. Ó, eles são dioicos, beleza? A fecundação também é externa, assim como nas assídeas, tudo bem? E aqui, o desenvolvimento também é indireto, ele também tem fase larval. A fase larval aqui, ela fica nadando, ela é uma larva ciliada, ela vai nadar por aproximadamente uns 3 meses e ela começa já a se enterrar na areia e daí ela já fica por ali e já vai se tornando adulta. Beleza? Assim, então, nós fechamos essa parte de introdução aos cordados. Já falamos também dos protocordados, das assídeas e dos anfioxos. Belezinha? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.